fale o mínimo possível com o seu noivo sobre os detalhes que não são muito relevantes. É claro que isso vai desgastando o relacionamento e vai chegar no momento em que ele vai mostrar desinteresse e você vai ficar com a expectativa frustrada. O sonho da vida 2 é para ser compartilhado e transformar sonhos em momentos inesquecíveis é a minha missão. Seja bem-vindo! Eu sou a Sabrina Aquino e este é o Agora e Para Sempre. Que as noivas dominam os preparativos do casamento, isso ninguém discute. Mas hoje em dia também existe uma parcela de noivos bem empenhados em participar dos preparativos. O assunto mais comentado em blogs e discussões em grupos de noivas pelo Brasil, com certeza, é o fato de que elas se sentem abandonadas pelos noivos em relação aos preparativos do casamento. O que fazer nesse caso? Como não enlouquecer com esse assunto? Eu sou a Fernanda Leão, começando mais um podcast do Agora e Para Sempre, com a nossa especialista em organização de casamentos, Sabrina Aquino. Ela, que há 16 anos assessora noivos com o planejamento do grande dia, minimizando esses e outros assuntos. Olá, Sá! Olá, Fê! Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui compartilhando com vocês, noivinhas e noivinhos, um pouco dos bastidores do que acontece na organização dos casamentos. E esse assunto de hoje mexe com muitas emoções. Ele se trata do relacionamento entre o casal no planejamento do evento. Então, requer um certo jogo de cintura, né? Então, lembrando a você que já nos acompanha ou para quem está chegando agora, todas as quartas-feiras às 13 horas, um conteúdo novo para você. Não deixe de nos seguir, nos acompanhar no Agora e Para Sempre. Sá, é comum o planejamento do casamento ficar mais por conta da noiva do que do noivo? Houve um tempo em que as meninas eram criadas para se casar. Hoje em dia não, hoje em dia os casais costumam sonhar juntos com esse momento. Eles costumam planejar juntos, o homem tem cada vez mais um papel ativo no planejamento, nas escolhas, as coisas que vão ser contratadas ou inseridas dentro do planejamento do casamento. Mas a mulher, ela tem um papel maior sim, mesmo hoje em dia. Ela escolhe coisas que os homens não escolhem. Por quê? Porque a mulher ela tem por si só uma delicadeza maior, principalmente uma riqueza de detalhes maior. O homem se preocupa com mais coisas práticas. A mulher ela se liga mais em detalhes, em cores, em flores. É da natureza da mulher ser mais delicada. E por conta disso, se tratando de um casamento que envolve muitos fornecedores que precisam desse tipo de delicadeza nas escolhas, então por conta disso, normalmente a mulher se envolve mais sim. Mas o homem, é claro, ele tem que ter uma participação grande no planejamento, porque afinal de contas o casamento é dos dois. Mas isso precisa ser definido bem antes de se iniciar esse planejamento, né? E o que você percebe que faz mais sentido para a noiva e o que faz mais sentido para o noivo no planejamento do casamento? Os noivos, eles têm percepções diferentes em relação à festa de casamento ou à cerimônia. Normalmente a noiva ela se importa com coisas que o noivo nem pensaria que teria que existir dentro de um casamento. A noiva ela quer fornecer lembrancinhas para os convidados, ela quer fazer uma decoração que ela viu no Pinterest, ela escolhe uma música que é a música do casal normalmente para dançar. O noivo não se importa muito com essas coisas. Normalmente os noivos se ligam mais em coisas práticas, que seria, por exemplo, a banda, se ela está animada ou não, se o som é compatível para o salão, se a bebida vai ser gelada, qual tipo de bebida que vai ser servida, se ela vai estar na temperatura correta, né? Ou se o salão comporta os convidados, se os amigos deles vão se sentir à vontade. Isso que os noivos mais se preocupam. Já as noivas, elas têm esse papel maior, como já foi dito, justamente porque tem mais detalhes além desses que os noivos se preocupam, muito mais detalhes, né? Desde
do convite para os convidados, né, e para os padrinhos, até o final da festa, com as lembrancinhas que ela vai distribuir. Então, muitas vezes o noivo não sabe nem por onde começar. A noiva, algumas noivas também têm alguma dificuldade, que isso é uma coisa atípica, mas algumas noivas eu percebo que às vezes também tem essa dificuldade de escolhas. E aí entra o papel do assessor e do cerimonialista, que faz com que elas saibam aquilo que elas precisam ou não definir. Algumas deixam até nas mãos do cerimonialista para escolher esses detalhes, essas coisas, porque elas não se ligam também muito nesses detalhes, né? E as noivas que não estão sabendo lidar com a ausência do noivo nos preparativos do casamento, estão enlouquecidas com esse fato, o que você diria a elas? Primeiramente, precisa existir uma conversa franca entre o casal. O casal precisa cada vez mais afinar os detalhes, conversando. Dentro de um relacionamento, na família, no trabalho ou nas amizades, sempre a pessoa tem que conversar e definir as prioridades e afinidades entre elas para que o relacionamento aconteça de uma forma harmoniosa. Isso também entre os noivos, obviamente, porque eles vão se casar e vão construir uma família e cada vez mais eles vão precisar de muita conversa, né? Então, quando você conversa bem sobre esse assunto com o seu noivo ou com sua noiva, você consegue definir ali quais são os gostos, quais são os detalhes em que ele se apega mais, qual a afinidade dele dentro do planejamento, para que cada um possa definir aquilo que vai ficar responsável dentro da organização. Mas é claro que quando você assume uma responsabilidade dentro do planejamento, você precisa cumprir. Eu já vi casos também de noivos que, não, deixa que isso eu vou ver, e não faz. E daí chega na semana do casamento, ninguém fez, e daí começam as brigas. Então essas discussões, elas só vão existir se os noivos não estiverem realmente afinados. Outro detalhe que eu diria para as noivas é que fale o mínimo possível com o seu noivo sobre os detalhes que não são muito relevantes. Por exemplo, você fica todos os dias falando com o seu noivo. Hoje eu fui lá escolher o sabor do doce, outro dia eu fui lá escolher a toalha da cor da toalha do casamento, outro dia a flor vai ser rosa com begônias, com astroemélias, com tulipas, e você vai enchendo ele dessas informações que ele pouco se interessa. É claro que isso vai desgastando o relacionamento e vai chegar no momento em que ele vai mostrar desinteresse e você vai ficar com a expectativa frustrada. Então, por isso, fale o mínimo possível sobre esses detalhes. Coisas que não vão interferir no valor, é claro, você não precisa ficar discutindo com ele. Faça da forma com que você achar melhor. E isso precisa ser lá naquela conversa franca que teve no começo, precisa ser definido. Então então eu vou escolher isso, eu vou escolher aquilo, o que você não quer saber ou não gosta. Então isso eu vou escolher. Então, tendo essa conversa, tudo vai correr um pouco melhor. Outra situação que é muito interessante é na semana do casamento, não fale com o noivo sobre problemas. Tanto quanto você, o noivo também está nervoso, também está ansioso, é uma novidade para ele também, não só para você. A não ser que o problema seja imprescindível, a solução vindo dele, você discuta com quem for resolver o problema. Né? Não se estresse com ele. No dia do casamento, eu costumo dizer que antigamente, né, os antigos diziam que dava azar você ver a noiva, o noivo ver a noiva no dia do casamento. Eu acho que isso daí já era uma sabedoria popular, né? Porque na verdade, isso era uma dica que eu vou dar. As pessoas, os noivos precisam não se encontrarem no dia do casamento. É um dia de extrema emoção. Então, é muito mais gostoso, mais prazeroso se vocês estão no momento da cerimônia e vocês estão
totalmente contentes um com o outro. Então se reservar, né, de uma maneira, é um momento de reflexão, de um passo grande, né? Sim, com certeza. Agora, se você fica lá no dia do casamento, enchendo o seu noivo com detalhes que não são pertinentes àquele momento, com certeza vão acontecer algumas discussões, e a pior coisa que existe é uma noiva entrando na igreja e o casal brigado. Eu já testemunhei esse tipo de situação, deles fazerem as pazes no altar, praticamente, sabe? Então, isso não é legal para o relacionamento, para o casamento, né? Precisa ser uma coisa única, totalmente inesquecível. Então, esse passo grande que você vai dar com o seu casamento, com a sua cerimônia, realmente tem que ser feito de uma forma harmoniosa. E para isso tem coisas que podem ser evitadas, com certeza, né? Outra situação é que às vezes as noivas obrigam os noivos a irem em reuniões com o cerimonial, por exemplo. São detalhes que os homens costumam achar que é frescura. Então não precisa levar o noivo em todas as reuniões, em todas as situações. Mas os dois têm que dividir os preparativos dos casamentos, ou você acha normal que fique mais para um do que para outro? Olha, a vida a dois, depois de casados, eles vão ter que dividir tudo, principalmente as coisas ruins, né? Porque não vai deixar o fardo só com um deles, né? Então, eles já precisam começar a treinar isso com o planejamento do casamento. Tem coisas bem chatas para resolver dentro de uma cerimônia ou dentro de um planejamento de uma festa. A contratação dos fornecedores mesmo, os orçamentos, analisar qual é o melhor orçamento. Então, vai caber no bolso ou não. Tudo isso precisa ser discutido entre o casal. Porque quando vocês se casarem, depois, né, quando vierem os filhos ou com as despesas da casa, isso vai ter que ser abordado. Isso vai ter que ser discutido entre o casal, as finanças da casa, as finanças do casal, ou até mesmo a compra do mercado, vai precisar ser conversada. Então, é importante sim que vocês saibam dividir as tarefas, saibam encontrar o equilíbrio entre o casal, entre aquilo que é mais a cara de um, o que é mais a cara do outro, né? Também não pode ser tudo do jeito da noiva, tem que ser também um pouco do gosto do noivo. Então, para isso, eles também precisam participar um pouco mais, né? E para isso, é claro, é comum que a noiva sempre esteja mais a par dos preparativos, né? Então, essas coisas, por exemplo, de decoração e tal, não precisa envolver o noivo nessas coisas. Os noivos costumam brigar muito por conta dos preparativos? Olha, cada casal tem um jeito de lidar com as coisas, né? Eu não acho saudável para nenhum relacionamento ter que resolver as coisas com brigas, né? Não é bom para um casamento que está se iniciando, um relacionamento que ainda é um pouco frágil, porque é uma adaptação de duas pessoas que tiveram educação diferente, costumes diferentes e que agora precisam conviver harmonicamente dentro de uma mesma casa com costumes agora que vão se tornar os mesmos, iguais. Então, eu observo que cada vez mais os casais têm se adaptado bem a isso, têm resolvido esses conflitos da preparação do casamento de uma forma melhor, mas isso também se dá muito ao papel do profissional do cerimonialista. O cerimonialista, ele veio para minimizar um pouco esse estresse que ficava no ar, né, no planejamento do casamento. E nos casamentos que você já assessorou, você teve alguma situação, algum conflito que você teve que intervir? Olha, eu tive clientes de todos os perfis. Alguns casos foram bem difíceis, mas hoje em dia os casais são mais conscientes, né, do papel e da vida a dois de cada um. Então não tem tantos mais problemas em relação a isso. Mas eu já tive, por exemplo, que convencer a noiva a se casar na véspera do casamento, em um caso específico. Ela ligou para mim
na véspera do casamento, aos prantos, pedindo que eu fosse lá na casa dela. Quando eu cheguei lá, ela estava chorando muito, disse que não queria se casar mais, porque tinha discutido com o noivo, e essa questão, ela esperava demais dele, dentro do planejamento do casamento, dentro dos preparativos finais do casamento. Não que o casamento dela precisasse de alguma providência imediata, estava tudo sob controle, mas ela exigia demais do noivo essa resposta, esse envolvimento. E enquanto ela estava chorando lá dentro da casa dela no quarto, ele estava bebendo com os amigos lá fora e dando risada. Então eu tive que sentar com ela e fazer ela rever o porquê ela estava até ali naquele momento, o porquê ela estava se casando com ele, onde foi que isso começou, o amor deles, a união deles, que aquela situação era passageira e que ela também tinha que entender o lado do noivo nessa situação, não esperar tanto assim da outra pessoa. Mas uma coisa que eu observei, que nesse momento de grande estresse e que eles querem às vezes fugir dessa situação do casamento, eles procuram o profissional cerimonialista para conversar, ao invés de procurar a própria mãe, as irmãs, ou as amigas, ou os padrinhos, os pais, que estão ali ao redor deles, mas eles não procuram eles, porque eles querem isso, uma visão externa da situação. Alguém neutro. Alguém neutro, isso aí. Porque o cerimonialista, ele hoje em dia, antigamente também, mas hoje em dia muito mais, ele ocupa quase que um lugar de um terapeuta nupcial, porque ele faz esse papel. A gente recebe muitos relatos de pessoas de noivas, principalmente, frustradas, porque o meu noivo não faz nada, o meu noivo não ajuda em nada. Essa é a frase padrão, né? Mas eu acho que elas criam também aí uma expectativa muito maior do que elas poderiam alcançar no parceiro delas. A pessoa precisa saber até onde ela pode cobrar do parceiro. E é assim no trabalho, é assim nas amizades, a gente precisa sempre saber até onde a gente pode exigir da pessoa. Mas existem noivos que participam bastante dos preparativos, não é? Existem sim, hoje em dia existem muitos noivos que participam bastante dos preparativos. Até muito mais do que antigamente, né? E hoje em dia os casais estão mais comprometidos em tudo, na casa, com os filhos, até assim, é muito mais comum, a gente costuma brincar hoje em dia, os homens cozinharem, o que antigamente seria inadmissível. Então tudo está mais assim integrado. E no casamento também, eu vejo assim, os noivos estão mais delicados até para tratar desse detalhe com as noivas. Alguns participam das reuniões com o cerimonial, e claro que eles não opinam muito, continua a mulher opinando bastante em relação a todos esses detalhes, mas eu observo que os noivos estão deixando mais o seu toque também nas cerimônias, dos casamentos, o seu desejo dentro do que vai acontecer na festa, no planejamento. Mas que dica você daria para minimizar esse tipo de estresse, principalmente na semana do casamento? Uma dica assim espetacular seria não deixar as providências para a última hora. Tente planejar com muita antecedência tudo. Por isso, novamente, nós voltamos na tecla, precisa ter um bom assessor, precisa ter um bom cerimonialista, porque ele vai te dizer aquilo que você precisa ou não fazer primeiro. E se você deixa as coisas, os detalhes muito para as últimas semanas que antecedem o evento, isso vai gerar um estresse desnecessário. E a pessoa estressada, mesmo que no trabalho ou nas coisas alheias na vida, ela acaba refletindo isso para o relacionamento. Porque a pessoa que está, o seu parceiro, a pessoa que está te acompanhando na vida, a pessoa que você escolheu para ser o seu esposo ou a sua esposa, ela vai ser a primeira pessoa em que você vai confiar e vai contar e vai ter contato
quando você sai de uma situação de estresse. Então, por isso que você precisa pensar nisso, precisa pensar que você está iniciando um relacionamento e todo início é frágil. Então, você precisa ter sabedoria em não chegar para o seu noivo ou o noivo para a sua noiva e sobrecarregar ele com coisas negativas ou estresse desnecessários. Então, se você tiver algum estresse, alguma coisa para desabafar, alguma coisa que você não esteja gostando, converse com seus pais, converse com um amigo ou uma amiga, alguém da sua confiança, até mesmo com seu cerimonialista, Mas poupe o noivo desses estresses, porque vocês vão formar uma família. Então, vocês precisam iniciar com o pé direito e não brigando. E a Sá comentou sobre a escolha de bons profissionais. Não esqueçam que a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre o assessor e cerimonialista, que é um ícone imprescindível para esse momento. É verdade, Freira, é verdade. Então tá bom, estamos acabando mais um podcast. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada a você que está nos acompanhando mais uma vez. Não esqueça de nos acompanhar em todas as plataformas digitais, pelo YouTube, Spotify, o Instagram, pelo Facebook. Então estamos lá presentes em todas as mídias para te atender, para te levar novidades, para todas as quartas-feiras, uma novidade legal para você com um vídeo novo. Tchau, tchau, gente.